O livro do Apocalipse, o livro da Revelação, é também chamado de Apocalipse de João. É um livro da Bíblia Sagrada, o livro sagrado do cristianismo e o último da seleção do cânon bíblico, e que foi escrito pelo apóstolo João. A palavra Apocalipse, em grego, significa revelação. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Portanto, os relatos escritos dessas revelações passaram a ser designados de Apocalipse, por conta das traduções feitas para a nossa língua. O termo ficou conhecido pelo senso comum como sinônimo de final dos tempos. Mas como o Espiritismo vê o Apocalipse? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou o Gili e é sempre um prazer estar com você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. O fim dos tempos segundo o Espiritismo. A doutrina espírita faz referência ao término de um ciclo evolutivo dos planetas, o que chamamos de final dos tempos. É a atual passagem do planeta Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Em Gênese e em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos conta que os mundos possuem uma graduação evolutiva, iniciando sua caminhada nos primeiros estágios, chamados de mundos primitivos, e concluindo ao atingir o estágio evolutivo de mundos celestes. E o nosso planeta, portanto, se encontra apenas na segunda fase desta escala, e já passou e passará por muitas transformações que estão previstas nas profecias do Apocalipse. A doutrina espírita esclarece alguns conceitos sobre o Apocalipse. Emmanuel relatou por meio da psicografia de Chico Xavier que o fim do mundo será realmente um fato marcante para a Terra, que vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Grande parte do conceito da origem do fim do mundo, ou Apocalipse, veio mesmo do Apocalipse escrito por João, quando estava exilado na ilha de Pátimo, na Grécia. O livro do Apocalipse nos mostra alegorias de diversas situações atuais. Segundo estudiosos, o livro descreve cenários apocalípticos para transmitir a palavra de Jesus em alegorias, para não ser punido pelos imperadores da época. João, na época, estava muito idoso. Dessa forma, para passar aos papéis suas visões, ele teve que pedir auxílio dos escribas para descrever o conteúdo. Observemos que o que está descrito nas Escrituras é somente aquilo que João podia falar e o que os escribas puderam interpretar, conforme ele disse. Na Revista Espírita, de 1868, temos um artigo chamado A Regeneração, que foi a psicografia em 11 de março de 1867, que podemos ler assim: naquele tempo, não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. Esta predição do Apocalipse foi ditada há 18 séculos e ainda se espera que tais palavras se realizem, porque sempre se encaram os acontecimentos quando se passaram e não quando se desenrolam aos nossos olhos. Entretanto, esta época predita já chegou. Não há mais dores para aquele que soube colocar-se à margem da estrada, a fim de deixar passarem as mesquinhas coisas da vida, sem detê-las para delas fazer uma arma ofensiva contra a sociedade. Estais em meio a estes tempos, como a espiga dourada está na colheita. Viveis sob os olhares de Deus, e sua radiação vos ilumina. De onde vem quem vos inquietais com a marcha dos acontecimentos que foram previstos por Deus? Quando apenas éreis as crianças da geração que falava Jesus, quando ele dizia: antes que esta geração passe, acontecerão grandes coisas. O que sois? Deus sabe. O que sereis? Deus vê.
cabe-vos bem penetrar no caminho que vos é traçado, porque vossa tarefa é de vos submeter a tudo que Deus decidiu. Vossa resignação é, sobretudo, a vossa amenidade, e não são senão testemunhos da vossa inteligência e da vossa fé na eternidade. Acima de vós, neste universo, onde se move o vosso mundo, planam os espíritos mensageiros que receberam a missão de vos guiar. Eles sabem quando se realizarão os acontecimentos preditos. Eis porque vos dizem: não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho. E sem dúvida, não pode mais haver gritos para aquele que se submete às vontades de Deus e que aceita as suas provações. Não há mais luto porque sabeis que os espíritos que vos precederam não estão perdidos para vós, mas que eles estão em viagem. Ora, não se veste luto quando um amigo simplesmente está ausente? O próprio trabalho torna-se um favor, porque você sabe que é um concurso, uma obra harmônica que Deus dirige. Então executa-se a sua parte de trabalho com solicitude do estatuário que se põe a polir a sua estátua. É a recompensa infinita que Deus vos concede. Entretanto, ainda encontrareis provas em vossas tentativas para chegar a um melhoramento social. É que jamais se chega ao resultado sem que a luta venha ratificar os esforços. O artista é obrigado a vencer os obstáculos que se opõem à irradiação de seu pensamento. Ele só se torna vitorioso quando souber elevar-se acima das privações e dos vapores brumosos que envolvem seu gênio desde o nascimento. Bem, vedes, pois, que esta geração não passará sem que aconteçam grandes coisas, pois que com a ideia, a fé se eleva e a esperança irradia. Coragem, o que foi predito pelo Cristo deve realizar-se nestes tempos de expiação. A verdade, a luz que aclara todo homem que vem a este mundo, brilha de novo sobre vós.